A semana promete ter um noticiário político mais importante do que de indicadores econômicos. Todos os olhos estão voltados para a votação do novo projeto de arcabouço fiscal no plenário da Câmara dos Deputados. O relator do projeto, o deputado Cláudio Cajado, apresentou sua versão final aos líderes partidários na segunda-feira da semana passada e, 2 dias depois, a Câmara dos Deputados aprovou o pedido de urgência do projeto de lei do marco fiscal. O texto, segundo alguns analistas, ficou melhor que o esperado e trouxe algumas melhorias em relação à versão original. Assim como na proposta original, o projeto de lei estabelece que, caso o governo não cumpra a meta do resultado primário traçada no arcabouço, a próxima proposta orçamentária estabelecerá que o crescimento das despesas será reduzido para 50% do aumento das receitas do ano anterior. Isso na comparação com os 70%, se a meta do resultado primário for atingida. A diferença é que agora essa medida corretiva vai afetar permanentemente a base de cálculo do crescimento do gasto público, enquanto que na versão original, tal medida afetava apenas no ano seguinte e não nos anos seguintes. O parecer também inclui uma lista de restrições caso a meta de resultado primário não seja atingida. Se for aprovado por 50% mais um voto, o parecer vai seguir para aprovação no Senado. Outro ponto que merece destaque é a data ainda não marcada para os indicados a diretores do Banco Central, Gabriel Galípolo e Ailton de Aquino, comparecerem na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para aprovação dos nomes. De todo jeito, de acordo com eh, expectativas, a sabatina pode ocorrer no início do próximo mês. Já entre os indicadores, destaque para a inflação medida pelo IPCA 15 de maio, que vai ser divulgado na quinta-feira pelo IBGE. Há uma expectativa de alta mensal de 0,64%, com uma taxa anualizada estável em 4,2%. Deve haver pressão de alimentação em casa, principalmente in natura. Com relação ao núcleo da inflação, serviços devem ficar estáveis na margem, enquanto bens industriais podem desacelerar. O Banco Central também vai divulgar a nota do setor externo na sexta-feira. O Itaú e outros bancos esperam um déficit de 200 milhões de dólares em transações correntes, ante um superávit de 100 milhões de dólares que foi registrado no mesmo mês do ano passado. A balança comercial deve registrar um superávit de 6,9 bilhões de dólares, isso com uma quantidade maior de petróleo e soja. E o déficit em transações correntes em 12 meses deve alcançar 52,5 bilhões de dólares, ou 2,7% do PIB. Já o investimento estrangeiro direto deve apresentar um resultado positivo de 5,2 bilhões de dólares, isso resultando num superávit de 83,9 bilhões de dólares em 12 meses. A arrecadação de abril também deve ser divulgada ao longo dessa semana, onde se espera algo em torno de 200 bilhões de reais de arrecadação. No cenário corporativo, a Oi, que está novamente em recuperação judicial, deve divulgar os resultados do quarto trimestre de 2022. Isso na segunda-feira, depois do fechamento do mercado. E lá fora, destaque importante para a ata da última reunião do Fed, do Federal Reserve, lá nos Estados Unidos, que na quarta-feira deve ser divulgada, explicando o porquê de ter aumentado a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual. Isso é importante para analisar a possibilidade de encerramento do ciclo de altas nos Estados Unidos. Já no dia seguinte, vai ser publicado o PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos e o índice de preços de gastos com consumo para o mês de abril, na sexta-feira. Essa medida é importante porque ela é acompanhada de perto pelo Federal Reserve, o Banco Central americano. Além disso, diversos índices de sentimento econômico serão publicados. Os índices de gerente de compras, os PMIs, lá nos Estados Unidos e na zona do euro, né, para o mês de maio. Os índices de clima de negócios também no mês de maio e de confiança do consumidor para o mês de junho, esse lá na Alemanha. Então é isso.
Um abraço a todos e tenham uma ótima semana.